Graça e paz, povo de Deus, bom dia. Eu sou o pastor Adilson Bonfim. O projeto é Jesus na Rua. Este é o Diário da Fé. O tema é esperança. O livro para meditação está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 5, e diz assim: Na verdade, todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos nem da noite, nem das trevas. Meus amados irmãos, o capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, ele traz uma situação muito interessante que nós vamos meditar um pouco nesse capítulo até que possamos compreender aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo e o que ele nos transmite nessa carta. Primeiro ele diz: Irmãos, quanto aos tempos e aos momentos, não precisais que vos escreva. Com efeito, vós próprios sabeis perfeitamente que o dia do Senhor chega de noite como um ladrão. E que, meus amados irmãos, no versículo 4 desse capítulo, nós temos uma afirmação de Paulo que nos dá muita alegria. Mas, irmãos, não estais nas trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Porque, meus irmãos, esse dia vai vir como um ladrão. E tem uma coisa muito interessante que nós precisamos entender e compreender dentro da perspectiva de Deus. A visão aqui é de Paulo, mas é a partir daquilo que Deus trouxe a ele como revelação daquilo que nós precisamos. E no versículo 6 diz assim: Não durmamos, pois, como os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios, ou seja, sejamos sóbrios e vigilantes, porque esse dia vem como ladrão. Os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. E nós precisamos ser sóbrios e vigilantes, meus irmãos, porque nós temos vivido tempos em que os tempos estão encurtados. Nós precisamos compreender aquilo que Deus nos deu como esperança, como amor. Porque o 8 diz assim: ao contrário, nós que somos do dia, sejamos sóbrios, revestidos com a couraça da fé e do amor, e com o capacete da esperança, da salvação. Meus irmãos, nós precisamos entender e compreender aquilo que Deus tem nos dado através do Espírito Santo. Esse revestimento dessa couraça, essa proteção na mente através do capacete da salvação, esse revestimento da fé e do amor. Meus irmãos, o elo do amor é o mais forte que nós temos, o vínculo do amor com Cristo, que nos deu a sua vida para que ele morresse a nossa morte, para que nós pudéssemos viver tranquilamente como pessoas que estão vivendo a vida de Deus nessa terra, como pessoas que estão cumprindo o seu ID. No versículo 10 diz assim: Cristo que morreu por nós, a fim de que, quer durmamos, quer estejamos vigilantes, com ele vivamos unidos. Meus irmãos, é uma questão muito interessante. Muitas vezes nós achamos que estamos sóbrios e vigilantes, mas não conseguimos resistir ao dia mau. Aquilo que o inimigo tem tentado trazer na nossa vida, tem tentado
nos surpreender. Mas nós precisamos compreender, meus irmãos, que Deus é quem nos dá a força para vencer, nos fortalece a fé para nos posicionarmos nele, porque dele para ele, por ele, são todas as coisas. A ele a glória em todo o tempo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, um bom dia, que Deus nos conduza, através do Espírito Santo, a toda a verdade, meus irmãos. Que nós possamos ser sóbrios e vigilantes na presença do Altíssimo, em nome de Jesus. Amém.